Oi pessoal, vamos fazer agora um exercício sobre misturas. Estão prontos? Vamos lá! Esse exercício está dizendo o seguinte: dos materiais abaixo, quais são misturas e quais são substâncias puras? Dentre as substâncias puras, quais são simples e quais são compostas? Então, antes de nós começarmos, vamos rever esses conceitos? Recordando então, mistura, ela pode ser homogênea quando só tem uma fase e ela pode ser heterogênea quando você vê mais de uma fase. Eu vou diferenciar por fases e não por substâncias. Substâncias puras, vamos para o conceito. Substância pura é a substância simples quando eu tenho somente um átomo de um único elemento. E ela vai ser composta quando eu tenho mais de um tipo de átomo, ou seja, mais de um elemento, podendo ser pura composta. Quando que ela é pura composta? Quando a minha molécula tem mais de um elemento, mas eu tenho sempre a mesma molécula, sempre a mesma substância, ok? Então, agora que a gente já fez essa revisãozinha no conceito, então vamos lá. A água dos rios, ela é uma mistura. Ela é uma substância pura ou ela é uma substância simples ou é uma substância composta? Então, a água dos rios, dentro da água do rio, a gente tem água, a gente tem gás carbônico, a gente tem oxigênio, a gente tem matéria orgânica. Então, nós temos na água do rio uma mistura. O ferro. Gente, quando ele fala assim só o ferro, ele está falando do elemento ferro, o Fe, lá da tabela periódica. Então, se aparece somente o ferro, eu só tenho átomo de um único elemento, que é o ferro. Então, o ferro é uma substância pura e simples, porque eu só tenho o átomo de um único elemento. Agora, o aço. O aço, a gente já viu no exercício anterior, que é uma mistura, né, de carbono com ferro. Então, eu tenho mais de um elemento. Até porque eu tenho mais elementos ainda, além do carbono, que mistura com ferro, tem outros elementos aqui também que dão dureza, brilho e outras características para o aço. Então, eu tenho um monte de substâncias, um monte de elementos. Então, aqui eu vou ter uma mistura. Gás carbônico, CO2. Então, eu já tenho aqui na fórmula dois átomos de elementos diferentes, o carbono e o oxigênio. Então, não pode mais ser uma substância pura, porque eu já tenho mais de um elemento químico. Então, eu vou ter uma substância composta, porque eu tenho dois átomos, então ela vai ser composta, mas eu só tenho CO2, então ela é simples e composta. Simples e pura, pessoal, é a mesma coisa, ok? Salmoura. A salmoura é uma mistura de sal com água, né? Então, eu tenho o meu solvente, que é a água, e o meu soluto, que é o sal. Então, quando eu faço essa mistura, eu tenho somente uma fase. Então, eu tenho uma mistura homogênea, tá? Então, como o exercício não perguntou o tipo de mistura, a gente já sabe que é uma mistura, mas uma mistura homogênea, porque a olho nu eu só enxergo uma única fase. E o refrigerante? Bom, gente, o refrigerante a gente tem um monte de coisa aqui, né? Acidulante, corante, ácido, o gás carbônico. Então, eu tenho quem? Eu tenho aqui uma mistura também. E o leite, pessoal? O leite, ele é uma mistura de vários elementos na água. Então, eu tenho lipídios, eu tenho proteínas, eu tenho gorduras. Tudo isso forma o meu leite. Então, leite é uma mistura de somente uma fase, mistura homogênea. Professora, por que uma mistura e não uma substância composta?
Porque eu tenho várias moléculas de elementos diferentes. Então, quando eu tenho moléculas de elementos diferentes, eu tenho uma mistura. Seria uma substância pura composta se fosse somente um tipo de molécula, ok? Então, vamos para o metano. O metano é CH4. Então, pela fórmula, eu já estou vendo dois elementos diferentes, o carbono e o hidrogênio. Não importa quantos átomos eu tenho, importa eu saber se tenho elementos diferentes ou se é somente um átomo de um único elemento. Então, eu tenho aqui o carbono e tenho o hidrogênio, mas eu só tenho carbono e hidrogênio, só tenho metano. Então, ela é simples, porque eu só tenho uma única molécula, eu só tenho metano, mas é composta, porque eu tenho dois elementos diferentes. E o vinagre? O vinagre, ele é composto principalmente pelo ácido acético, mas eu também tenho outras substâncias que formam o vinagre. Então, o vinagre, se ele fosse somente ácido acético, a gente poderia dizer que é uma substância pura composta, mas como eu tenho outros elementos, ele é uma mistura. E o ouro de 18 quilates? O ouro de 18 quilates é uma mistura de ouro e outras ligas, então o ouro é uma mistura. Amálgama é uma liga de mercúrio, prata e zinco. A gente tem substâncias diferentes misturadas formando amálgama. Então, se eu tenho substâncias diferentes, eu tenho uma mistura. Gasolina é uma mistura de álcool e gasolina. São elementos de moléculas diferentes formando a gasolina. Então, a gente tem também uma mistura. O ar atmosférico, ele é composto por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, várias substâncias diferentes. Então, como eu tenho moléculas de substâncias diferentes, eu tenho no ar atmosférico uma mistura. Etanol anidro. O anidro, ele é considerado o etanol puro. Então, eu tenho aqui átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tenho átomos de elementos diferentes, porém, eu tenho somente moléculas iguais, que são essas moléculas do etanol. Então, eu tenho aqui uma substância pura e composta. Pura, porque é somente molécula de álcool, e composta, porque ela é formada por átomos de elementos diferentes. Água destilada é a água pura. Então, a água é formada por H2O, hidrogênio e oxigênio. Só tenho hidrogênio e oxigênio, então ela é uma substância pura, mas ela é formada de átomos de elementos diferentes, então ela é pura e composta. Se fosse somente água e não fosse a destilada, que a destilada é a água pura, aí eu poderia dizer que eu tenho uma mistura. Mas por ser destilada, ela está pura. Se ela está pura, ela só tem hidrogênio e oxigênio. Cuidado com essa diferença. Gás nitrogênio. O gás nitrogênio só tem o elemento nitrogênio. É somente ele. Então, eu tenho substância pura e simples, porque eu tenho um único tipo de molécula de um único elemento. O cobre é a mesma coisa do nitrogênio. Eu só tenho o elemento cobre. Então, eu só tenho ele, eu tenho uma substância pura e simples, porque são vários átomos, mas de um único elemento. E o gás oxigênio, eu tenho vários átomos de um único elemento, que é o oxigênio. Então, eu tenho aqui uma substância pura e simples. Pura, porque só tem um único elemento, e simples, porque as moléculas são todas iguais, formadas por este único elemento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acertado todas elas e até o próximo exercício.